Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 24 de junho, a Igreja celebra a solenidade da Natividade de São João Batista. E nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 57 ao 66 e versículo 80. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Obrigado a vocês que enviam as mensagens, os testemunhos, os comentários aí nas pregações. Eu leio cada um deles e cada testemunho é uma manifestação do amor de Deus. Então vamos continuar juntos nessa caminhada. Se você ainda não é inscrito no canal, me ajude nessa missão, se inscrevendo no canal, deixando aí o seu joinha na pregação de hoje, deixando a sua mensagem e principalmente compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de ouvir e meditar essa palavra tão especial que traz vida para cada um de nós. A igreja celebra a Natividade de São João Batista, um personagem que tem uma importância muito grande na história. João Batista, ele vem como uma promessa de Deus. A sua mãe e seu pai, Isabel e Zacarias, os dois já estavam mais velhos. Isabel não tinha filhos, mas o Senhor tinha uma promessa para ela e deu a ela esse grande presente de ser mãe daquele que seria o precursor de Jesus, que iria preparar o caminho do Senhor. João Batista e Isabel, também Zacarias, tiveram a oportunidade de receber a prima, a Virgem Maria, na sua casa, e aconteceu aquele momento tão maravilhoso em que a Virgem Maria
foi levar a presença do Espírito Santo e foi ajudar Isabel nos seus últimos meses de gravidez. E João Batista, ele foi marcado com o Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. Eu amo meditar sobre isso e fico imaginando aquele menino no ventre da sua mãe, tremendo de tanta alegria, de tanto júbilo, de receber no ventre o Espírito Santo de Deus. E João Batista nasceu com um propósito muito especial, com uma missão. E eu creio, meu irmão e minha irmã, que assim como João Batista e tantos outros que a Bíblia vai contar a sua história, nasceram com uma missão, com um propósito. E eu creio que eu também, que você também, Deus tem um propósito para cada um de nós. Principalmente o pai de João Batista e as pessoas que estavam ali ao seu redor, os familiares. E Zacarias, ele era um sacerdote. Então, aquelas pessoas esperavam tanto que Isabel pudesse ter um filho, para que aquele que nascesse pudesse continuar exercer a missão de sacerdote no templo, servindo o Senhor no templo. Mas Deus tinha outros planos para a vida de João Batista. E esse plano era um plano muito especial. O plano daquele que viria para ser esse precursor e para inaugurar esse tempo de conversão, esse tempo de mudança de vida. E João Batista, ele foi muito fiel ao propósito do Senhor. João Batista é aquele grande exemplo de humildade, de reconhecer o seu lugar, de reconhecer a sua missão. João Batista tinha esse propósito. Uma canção que eu gosto muito: que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. E João Batista viveu literalmente isso. João Batista foi muito fiel ao plano, ao propósito do Senhor. João Batista abriu mão do poder, do prestígio, para ir para o deserto e para ser a voz que clama no deserto, para ser aquele que seria o mensageiro do Senhor. Esse exemplo, meu irmão e minha irmã, é um exemplo que nós, como cristãos, como católicos, como batizados, precisamos ter muito na nossa vida. Saber que aquilo que nós temos e aquilo que nós fazemos para a glória do Senhor, para que o nome dele seja reconhecido, para que o nome dele seja amado, para que o nome dele seja adorado. E enquanto menor nós formos, maior será o Senhor. É importante nós termos isso no coração. Porque João Batista, ele não procurou em momento algum a glória. Ele não procurou em momento algum ser reconhecido como um grande profeta. Ele não procurou as honras desse mundo. Mas ele tinha esse propósito: que eu diminua, que ele cresça, que eu possa levar as pessoas a conhecer Jesus, a conhecer aquele que realmente deve ser amado, deve ser adorado e deve ser glorificado. João Batista esvaziou-se literalmente de todo orgulho, de todo propósito humano, para cumprir fielmente a missão do Senhor. E João Batista nos deu tantos exemplos.
A começar, quando Jesus chega para ser batizado, olha que lindo. Inicialmente ele se recusa porque ele fala, não, Senhor. Sou eu que tenho que ser batizado pelo Senhor e o Senhor vem a mim? Mas depois que Jesus explica tudo, João batiza Jesus. E João presencia uma das cenas mais maravilhosas da humanidade. O encontro da Santíssima Trindade. Quando todos ouvem aquela voz, eis meu filho amado, e o Espírito Santo ali em forma de uma pomba. E quando João Batista, ele batiza Jesus, é como se João estivesse preparando Jesus para a sua missão. E a primeira prova é o deserto. Depois as pessoas vão perguntar se ele é o Messias, e ele fala, não, eu sou a voz que clama no deserto. E João Batista, ele tinha uma pregação muito forte, muito verdadeira. Ele era aquele profeta que falava em nome do Senhor, assim como ele denunciou Herodes, Herodíades, tantos outros poderosos, mas que também foi amoroso com aqueles que buscavam o batismo. E as suas palavras eram palavras fortes, mas eram palavras fiéis, eram palavras verdadeiras. Com os seus discípulos, João Batista teve um cuidado tão grande. Sabe, eu fico imaginando muito isso. É como se João estivesse ali preparando os discípulos para que quando chegasse a hora certa, João entregasse aqueles discípulos para irem seguir o Mestre. E João mostrou que ele não era apegado nem aos seus discípulos, porque a alegria do seu coração era que aqueles que eram seus discípulos fossem um dia discípulos do próprio Senhor. E toda a história de João Batista, ela está dentro desse contexto da humildade, do servo humilde, do servo que reconhece o seu lugar, do servo que sabe que é um servo, mas que tem a missão de apontar para Jesus. Quando ele olha e disse, esse é o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. É maravilhoso, meu irmão e minha irmã, nós meditarmos a história, nós entendermos a missão de cada servo e serva de Deus, de cada santo e santa do Senhor, para que assim o testemunho deles possa tocar o nosso coração. Eu sempre digo aqui, o testemunho dos heróis da fé, eles são importantes demais para a nossa vida. E nós devemos olhar o testemunho, ver o preço que esses homens e mulheres pagaram. João Batista, por causa da verdade, ele estava preso e ele teve a sua cabeça decepada a pedido da filha de Herodíades, que seduziu através de uma dança Herodes. Esse foi o fim do grande servo de Deus, mas que foi fiel até o fim, que perseverou no plano de Deus para a sua vida e em momento algum se desviou. Então nós temos que meditar sobre a santidade, nós temos que meditar sobre a humildade, e João Batista nos ensina isso. Ele nos ensina que nós podemos e precisamos trocar os nossos propósitos pelos propósitos do Senhor. Os planos da família, de repente os planos do pai, de João Batista, de Zacarias, seria uma vida muito mais fácil para ele. Ele seria um sacerdote no templo, seria respeitado, teria poder, teria status, teria prestígio, mas ele troca tudo para fazer a vontade de Deus.
quanto é difícil deixar que isso aconteça na nossa vida. É muito difícil deixar que isso aconteça na nossa vida. Mas nós precisamos aprender a trocar os nossos planos, a deixar a vontade de Deus se realizar na nossa vida. E geralmente, os planos de Deus para a nossa vida são planos audaciosos, não são planos fáceis. São planos que vão exigir luta, renúncia, abrir mão de tantas coisas. Mas são planos que no final vão nos levar à salvação. Vão nos levar à vida eterna. Planos que nos fazem entender que nós somos servos. E que tudo de bom que acontece na nossa vida vem dele. É para a glória dele. É para a conversão dos pecadores. É para a santificação das almas. E é assim que nós vamos caminhando, é assim que nós vamos entendendo esses propósitos, e à medida que nós entendemos os planos de Deus, nós vamos sendo guiados por Ele. E quando nós damos o nosso sim, nós temos que lembrar, nós já meditamos sobre isso, o sim da Virgem Maria, o sim de João Batista, de tantos outros, dos apóstolos. É dar o sim e caminhar e deixar o Senhor ir realizando o seu plano. Deus já não vai entregar um plano completo, mas é a cada passo que nós damos, a cada passo que nós deixamos o Espírito Santo nos conduzir, é que a vontade do Senhor vai se realizando na nossa vida. João Batista abriu mão de tudo. João Batista se entregou ao Senhor. E eu e você? Queremos seguir esse grande exemplo? Queremos dar o nosso sim hoje? Que essa palavra possa tocar o nosso coração e possa falar na nossa vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Eu gostaria de rezar com vocês o Salmo responsorial de hoje, o Salmo 138. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Deus, nesse dia nós queremos te louvar, nós queremos te dar graças, porque foi de um modo único, de um modo admirável, que o Senhor formou a cada um de nós. E eu creio, Senhor, que o Senhor nos trouxe e permitiu que viéssemos a esse mundo com um propósito. O Senhor que sonda, o Senhor que conhece o nosso coração, o Senhor que sabe de cada passo, quando nos levantamos, quando nos deitamos, o Senhor que de longe penetra os nossos pensamentos, o Senhor que guia o nosso caminho. Foi o Senhor que nos formou, foi o Senhor que nos teceu no seio de nossa mãe. Por isso hoje nós te glorificamos, Senhor, de todo o nosso coração. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece o íntimo do nosso coração. E assim como o Senhor revelou esse plano de amor na vida de João Batista, que cada um de nós possamos entender esse plano, Senhor, e possamos dar o nosso sim, ter a coragem de abrir mão do nosso querer, de abrir mão da nossa vontade, para permitir que a sua vontade, que é plena e que é perfeita, se realize na nossa vida. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.